Diante de tantos Shinigamis que existem na história de Bleach, com certeza os que têm mais destaque são aqueles que receberam poderes de fora, como por exemplo o Ichigo, que é um híbrido de todas as raças, e o Aizen, que possui o poder do Hogyoko e que lhe garante um leque grandioso de poderes, ou seja, somente Shinigamis que não possuem 100% de poderes de um verdadeiro Shinigami. Porém, hoje eu vou te mostrar 7 Shinigamis imensamente poderosos e que são puros, ou seja, que nunca receberam poderes externos e que não são de origem Shinigami. Então fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. E bom galera, hoje eu tô aqui com um vídeo bem legal e bastante interessante. 7 Shinigamis puros mais poderosos do universo de Bleach. Isso porque existem alguns Shinigamis que acabaram recebendo poderes que não são de origem Shinigami, ou seja, poderes que não são latentes de um verdadeiro Shinigami. E eu vou mostrar que mesmo sendo um Shinigami puro, você sim pode ser imensamente poderoso. Mas antes do vídeo começar, eu peço encarecidamente para você deixar o like aí embaixo, pois assim você vai ajudar não só a mim, como também o canal. Também se inscreva aí embaixo e ative o sino das notificações, assim você não perde toda vez que tem vídeo novo. Mas então, vamos para o vídeo. E vamos começar falando então do Toshiro Hitsugaya. O Hitsugaya é considerado um dos prodígios da Soul Society, sendo o capitão mais novo de todos, comandando então a 10ª divisão. Geralmente o Hitsugaya é subestimado nas batalhas por conta de ser pequeno, mas isso não significa nada, pois ele já derrotou diversos inimigos ao decorrer das batalhas em que ele lutava, sendo que, como eu já falei, a altura não significa nada e ele é um total prodígio entre os Shinigamis. E assim como todos os Shinigamis, o Hitsugaya possui também uma Bankai extremamente poderosa, sendo a Bankai do elemento gelo mais poderosa que existe. Sua Bankai é a Daiguren Hyorimaru, uma Bankai que, quando liberada, faz com que o Toshiro adquira então uma nova forma, ganhando uma cauda e também um par de asas completamente feitas de gelo, semelhante a um dragão, e assim ele pode congelar tudo à sua volta. Porém, sua Bankai tinha uma falha que o colocava em uma completa desvantagem nas batalhas, pois na parte superior de suas costas tinha então alguns cristais de gelo, sendo que se esses cristais sumissem durante a batalha, sua Bankai era desativada. Porém, após um treinamento, esse limite dos cristais acabou sendo completamente desfeito, e sua Bankai acabou amadurecendo, com ele mudando sua aparência de, entre aspas, uma criança para uma pessoa adulta, com então o seu corpo crescendo muito. Com isso, ele pode agora congelar todo o ambiente em questão de segundos, além de tudo que ele toca ser congelado e destroçado. Mas com certeza a maior força de sua Bankai vem por parte de congelar até mesmo a matéria existente no ambiente, e tudo congelado por ele tem as suas funções negadas, sendo um poder completamente absurdo. E agora, como próximo então, temos o Asashiro Kenpachi. Soya Asashiro, também conhecido como Asashiro Kenpachi, foi um dos antigos capitães da 11ª divisão, uma divisão formada pelos Shinigamis mais poderosos e que são lutadores extremos. Para conseguir seu título de Kenpachi, o Asashiro precisou lutar contra o seu antecessor para saber se ele era digno ou não de ser um Kenpachi, e foi aí que ele lutou então contra o Kuroyashiki Kenpachi, onde não só o derrotou como também acabou matando, assumindo então o posto de capitão da 1ª divisão. O Asashiro foi considerado um perigo extremo para toda a Soul Society, isso porque seus planos eram um completo absurdo, planejando acabar com toda a Seireitei e também dar um golpe de estado na Gotei 13, e por isso então vários Shinigamis acabou tendo que detê-lo, incluindo o próprio Kyoraku, e mesmo assim não era o suficiente. E basicamente, diferente dos outros Shinigamis que existem por aí, o Asashiro Kenpachi mantém a sua Bankai o tempo todo ativa, sendo que sua Bankai se chama Urozakuro. Essa Bankai então permite ao Asashiro se fundir com as coisas ao seu redor, e esse poder se estende a tudo, até mesmo ao próprio ar e também ao solo, e com isso ele pode se fundir com basicamente tudo, onde foi capaz de se fundir com toda a Soul Society e basicamente escutar tudo o que estava acontecendo nela. Não só isso, como ele também pode se fundir com as suas vítimas e explodi-las de dentro para fora, sendo um poder completamente absurdo. O próprio Aizen, na novel do Asashiro Kenpachi,
combate, confirmou que a única pessoa capaz de burlar seus poderes da Kyoka Suigetsu e também os outros poderes que ele tem é o próprio Asashiro, mostrando que ele não é pouca coisa. E continuando então, temos o Kisuke Urahara. Com certeza o Urahara é uma espécie de Batman no mundo de Bleach, literalmente um Shinigami sinistro quando pensamos em inteligência, tendo uma mente totalmente brilhante e que chega a dar inveja de tão inteligente que ele é. Basicamente ele foi o criador do artefato mais forte que já vimos até agora na história de Bleach, tendo criado o Hogyoku e tendo também fundado o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami, sendo alguém bastante inteligente. O Urahara nunca precisou de poderes externos para ser alguém poderoso. Basicamente sua inteligência já é capaz de bolar pelo menos 1000 cenários diferentes em sua cabeça do que pode acontecer em suas lutas, além também de ter uma estratégia para basicamente tudo, sendo considerado até mesmo um potencial de guerra pelo Rei Quincy. Sua Zanpakuto é a Benihime e sua Shikai é capaz de lançar ataques extremamente poderosos feitos a partir de sua própria Heiatsu. Já sua Bankai é a Kanonbiraki Benihime Aratami, e que após a sua ativação, uma enorme mulher aparece em suas costas. Ela então lhe dá o poder de basicamente meio que reestruturar qualquer coisa que ela tocar. Isso tudo dando a impressão de uma espécie de costura, onde até mesmo foi capaz de reestruturar os olhos perdidos do Urahara. Essa Bankai pode ser usada tanto para ataque quanto para defesa, e na forma de ataque basicamente o Urahara é capaz de, entre aspas, costurar e danificar seus alvos com essa costura, sendo uma Bankai então muito perigosa. O Urahara demonstrou ser bem inteligente quando ele lutou contra o Asuke Neklevar, um Quincy que poderia basicamente acabar com qualquer um usando apenas substâncias, diminuindo então ou aumentando a dose letal de qualquer coisa que ele consoma. Porém, além do Urahara ter o derrotado, ele ainda criou um jeito então também de burlar essa habilidade. Isso tudo enquanto lutava, mostrando que sua inteligência é simplesmente fora da curva. E como próximo então temos o Shunsui Kyoraku. E se temos o Shinigami mais novo e com pouca experiência em batalha como o Hitsugaya, por outro lado temos um dos Shinigamis mais poderosos de todos e velho e também experiente. Kyoraku foi treinado pelo próprio Yamamoto, sendo considerado um prodígio também, sendo que quando o Yamamoto morreu, sem nenhum questionamento, quem logo foi escolhido para guiar a Soul Society e também as 13 divisões foi o Kyoraku, mostrando que por conta de sua experiência e poderes, ele acabou sendo escolhido para isso. Sua Bankai é a Katen Kyokutsu Karamatsu Shinju, uma Bankai que lhe permite brincar com seus adversários durante a batalha, ganhando então 4 atos diferentes. Mas antes de irmos então para os atos que são criados pela Bankai, vale lembrar que quando ela é liberada, uma imensa onda de trevas invade o ambiente, e dentro dessa área podem ocorrer níveis variados de medo e também de desespero, e assim ele pode começar a ativar os atos de sua Bankai. Então vamos para eles. No primeiro ato, a hesitação da ferida compartilhada faz com que o Kyoraku possa compartilhar os danos levados durante a batalha para quem o atacou, assim então compartilhando as suas feridas. O segundo ato então é o Travesseiro da Vergonha, possuindo a habilidade de reescrever a história de seu alvo, assim como ele fez com Quincy Lilebarro, onde conseguiu reescrever a sua história, contando a história de um homem repleto de arrependimentos após se ferir em uma batalha, transformando esse problema em uma doença praticamente incurável. O terceiro ato então é o Abismo Sem Vida, fazendo com que tanto Kyoraku quanto seu oponente caiam em um abismo infinito debaixo d'água. Nesse abismo que é criado, a Heiatsu de um deles vai se esgotando e a Heiatsu que se esgotar primeiro perde. O último ato é o corte do fio ensanguentado da garganta, onde o Kyoraku passa uma linha fina no pescoço de seu alvo, tomando distância e logo a puxando, assim então arrancando a cabeça de seu inimigo. O Kyoraku também possui uma Shikai bastante apelona, mas não vamos falar dela aqui, pois é sinceramente muito grande. O Kyoraku afirmou que não gosta de usar a sua Bankai, pois além dela ser bastante perigosa, ele disse que é muito preguiçoso para ter que usá-la, mostrando que sua Bankai, além de poderosa, não é fácil nem mesmo para ele. E como próximo então temos Ozaraki Kenpachi. Ozaraki Kenpachi é sinceramente o número 1 quando se trata de pura força bruta. Sua vontade de lutar é completamente inexplicável, sempre buscando então um oponente muito mais forte que ele, senão ele luta contra ele mesmo para ter que superar o seu próprio poder e ficar ainda mais poderoso. O velho Yamamoto acabou treinando Ozaraki por apenas alguns dias, e esses dias foram então
então o suficiente para que ele já aprendesse bastante coisa. No início da série, Ozaraki nem mesmo sabia o nome de sua Zanpakuto, e por isso ele nunca usou a Sushikai e muito menos a sua Bankai, mas para compensar isso, ele usava a sua pura força bruta, além de usar um tapa-olho que selava sua pressão espiritual, pois ela era muito incrível. Só que mais pra frente na história, Ozaraki acabou treinando com a Capitã Unohana e acabou liberando seus poderes que estavam adormecidos, liberando sua Shikai que se chama Nozarashi, assim conseguindo um enorme machado capaz de cortar qualquer coisa ao meio, até mesmo um imenso meteoro. Porém, essa ainda não era a sua verdadeira força, isso porque mais pra frente ele usou finalmente a sua Bankai, que até hoje não sabemos o nome, mas ela então faz com que todo o corpo do Ozaraki fique vermelho, além de chifres nascerem em sua testa, e seus poderes então aumentam em níveis completamente astronômicos. A única coisa ruim é que sua Bankai faz mal para o seu próprio corpo, isso porque ele não aguenta todo o potencial máximo dela. Os ossos do Ozaraki basicamente acabam se quebrando por completo, além dele perder sua sanidade mental, assim então perdendo o controle de seu corpo. Desde criança, Ozaraki já era completamente um monstro, sendo que em seu primeiro encontro com a Unohana, ele já deixou uma cicatriz nela, e ele se provou incrivelmente poderoso. Olha que no início da série ele mal tinha uma Bankai, e mesmo assim no tempo ele já era considerado uma ameaça, sendo que a própria Central 46 tinha medo dele, pois ele poderia dar um golpe de estado na Gotei 13 ou até mesmo destruir toda a Soul Society. E continuando aqui então, temos a Hetsu Unohana. A Unohana foi a primeira Kenpachi da história de Bleach, sendo considerada uma assassina nata desde o início de toda a Soul Society, tendo lutado ao lado do Yamamoto há muito tempo atrás, inclusive na Grande Guerra dos Quincies. Por ser uma assassina nata, a Unohana obviamente teria que ter um poder monstruoso, sendo que sua Bankai, a Jiejin Minazuki, lhe proporciona tudo para ser uma assassina nata. Após a ativação de sua Bankai, sua Zanpakuto se liquefaz e libera uma substância espessa e de cor vermelha, semelhante então a sangue. Essa substância cobre completamente a sua lâmina e assim ela faz fluir essa substância criada para os seus inimigos. Basicamente a sua Bankai libera uma espécie de ácido que é capaz de derreter qualquer coisa, inclusive a pele, os ossos e a carne das pessoas. Isso tudo até não sobrar mais nada para contar a história. Quando ela lutou contra Ozaraki, ela acabou o solando várias e várias vezes, derretendo ele até não sobrar nada. Porém, ela logo o curava para que ele voltasse ainda mais poderoso. Uma pena que a Unohana não foi usada com sabedoria na história, pois se Ozaraki na Guerra Sangrenta dos 1000 anos conseguiu derrotar vários Quincies, ela conseguiria então derrotar o dobro. E como último Shinigami puro então temos o Genryusai Shigekuni Yamamoto, e obviamente que não poderia faltar então o Shinigami mais puro e mais forte de todos, sendo o Shinigami mais velho e mais poderoso que existiu em 1000 anos. O Yamamoto sempre foi alguém bem poderoso desde o início da série, sendo que no passado ele exterminou completamente os Quincies, tendo derrotado o Yurabara, o líder deles, fazendo ele dormir por pelo menos 900 anos, e mesmo depois que o Yamamoto envelheceu na história, ele mesmo assim conseguiu manter um pouco de seu nível, sendo que sua Bankai é a mais temida de todas, possuindo a Zanpakuto mais poderosa do elemento fogo. A Bankai do Yamamoto então se chama Zanka no Tachi, e ela dá então habilidades bem poderosas para ele, habilidades essas que vão do leste ao oeste. A primeira técnica é a Zanka no Tachi do leste, onde o Yamamoto concentra suas chamas na ponta de sua lâmina e ela não queima nada, ela simplesmente incinera tudo o que toca sem deixar nenhum vestígio. Já a Zanka no Tachi do oeste permite então a ele concentrar todas as chamas de sua Zanpakuto em seu corpo, criando então um manto de chamas que supera a temperatura do próprio sol, e tudo então que toca em seu corpo acaba sumindo. Já a Zanka no Tachi do sul permite a ele espetar sua espada no chão e invocar um exército de mortos-vivos, invocando todos aqueles que já morreram pelas chamas de sua Bankai. E como o velho é brabo e já matou muita gente na história, ele invocou então nada mais nada menos que 10 trilhões de cadáveres, tendo mandado muita gente para o Vasco. E por última técnica então temos a Zanka no Tachi do norte, onde o Yamamoto desfere um golpe de fogo e calor concentrado que incinera tudo o que toca, e qualquer coisa atingida por essa técnica é completamente destruída. Infelizmente, por ter um ego e um orgulho tremendo, o Yamamoto acabou sendo morto, e mesmo assim, mesmo estando morto, ele concretizou as suas próprias palavras
Palavras essas que diziam o seguinte: você pode viver toda a sua vida de joelhos, mas no momento de sua morte você precisa estar de pé. E essas palavras definiram então a morte do Yamamoto, o Shinigami mais velho, mais poderoso e que também morreu de pé. E bom galera, meu intuito não foi querer ranquear esses personagens, mas sim mostrar que eles são Shinigamis fortes e que acima de tudo são puros e que nunca receberam nenhum poder extra durante todo esse tempo da história. Comenta aí embaixo qual outro Shinigami faltou aqui nessa lista, pois vai ser bastante interessante a gente trocar uma ideia. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo, e se vocês querem mais vídeos de Bleach e também de outros animes, deixe o seu like e se inscreva no canal com o sininho ativado, pois assim você vai receber todos os próximos vídeos do canal. Assiste também esses outros vídeos que estão passando pela sua tela, pois com certeza eles vão te surpreender. Muito obrigado por assistir, até a próxima, fui!